Ô Lupe, prazer em te ouvir, cara. Obrigado por estar aqui conosco. Eu acho o goleiro Ivan superdimensionado. Queria só saber a tua opinião a respeito do Ivan. O que você acha? Olha, Pretzel, eu acompanho o Ivan. A gente tem até uma trajetória parecida, né? Eu cheguei para cobrir a Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. No final de 2017, naquele ano turbulento para a Ponte Preta, que ficou marcado principalmente pelo rebaixamento e, consequentemente, a invasão de campo no Moisés Lucarelli, numa partida contra o Vitória. E depois, em 2018, o Ivan ele surge como o substituto de um grande ídolo da Ponte Preta, o Aranha, que era o titular em 2017 e até por uma readequação orçamentária, né, com o rebaixamento da Ponte, a diretoria na época não tinha condições de bancar o salário do Aranha, por isso o contrato dele foi rescindido e aí o Ivan aparece para o torcedor da Ponte Preta. Ele sempre chamou a atenção na base, né, o Ivan. Ele sempre teve boas atuações na base da Ponte Preta. Inclusive, em 2017, se o profissional da Ponte teve um ano ruim, a base ela foi vitoriosa. A Ponte foi campeã paulista pelo Sub-17 e o Sub-20 foi vice-campeã paulista, perdendo para o Palmeiras a final. E o Ivan era o goleiro dessa equipe Sub-20 da Ponte. Quando o Ivan surge para o profissional, poucas informações o torcedor tinha sobre o Ivan Quaresma. E a Ponte, ela estreou em 2017 contra o Corinthians, no Pacaembu. E o Ivan fez a primeira partida como titular da Ponte Preta na equipe principal. E ele ficou marcado porque a Ponte Preta estreou nessa competição com muitos desfalques, jogadores que não foram inscritos. E o Ivan acaba sendo protagonista com importantes defesas e também defendendo um pênalti do Jadson. O Corinthians tinha acabado de ser campeão brasileiro. E o Jadson bate um pênalti, o Ivan pega e a Ponte faz 1-0 com o Saraiva. Se não me engano, hoje é um atacante, está no Maringá, se não me engano. E a Ponte vence por 1-0 no Pacaembu e estreia muito bem no Campeonato Paulista daquele ano. Inclusive, nesse jogo tinha alguns olheiros da CBF olhando mais o Felipe Saraiva. E eles saíram com boas impressões do Ivan. E aí o Ivan ele foi conquistando o torcedor da Ponte, foi um campeonato paulista nesse primeiro ano dele de 2018 muito ruim, e um time na Série B que brigou pelo acesso, mas não conseguiu o objetivo. E os últimos 3 anos, o Ivan ele foi titular em 2, e um período ele teve que ficar no departamento médico, porque foram quase 9 meses de uma recuperação de uma cirurgia que ele fez no ligamento do punho, e isso acabou aí impedindo o Ivan de disputar as Olimpíadas e inclusive de até mesmo ser negociado com outras grandes equipes, até porque o Ivan teve proposta do Famalicão de Portugal, inclusive proposta oficial, o próprio Ivan não quis ir. Ele teve sondagens do Milan, do Barcelona, aqui no Brasil de Grêmio, o Corinthians há muito tempo monitora o Ivan, Flamengo, Palmeiras. E o que eu posso falar do Ivan? O Ivan, debaixo dos paus, ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Só que o Ivan, ele tem problemas. O Ivan não sabe jogar com os pés. O Ivan tem uma grande dificuldade de jogar com os pés. E ele ainda estava evoluindo na questão da saída do gol. O Ivan, em alguns momentos aí, cometeu algumas falhas, principalmente nesses últimos meses da Ponte, quando o assunto era a saída do gol. É claro que pode ter consequência do período que ele ficou longe dos gramados. Mas se eu pudesse resumir o Ivan em poucas palavras, debaixo dos paus é um monstro, só que tem dificuldades com a bola no pé e também para sair do gol. Agora, ele é muito novo, né? Ele pode ser trabalhado para isso, né? Pode ser melhorado, né, nesses fundamentos. A Ponte Preta que né? sempre foi espetacular com goleiros. A escola de goleiros da Ponte é espetacular. É um negócio né? absurdo. Até o João Brigatti, que hoje é técnico do Sampaio Corrêa. Né, O maior que eu vi no gol da Ponte foi o Carlos. Para mim é o melhor de todos eles. O Valdir eles. Pérez saiu da Ponte também. Saiu, mas o Carlos era melhor que o Valdir Pérez. Mas pegou o Carlos devia estar no gol da seleção em 82, você quer saber? Devia. Ou o Leão. Não, Leão, né? Ou o Leão. Ou o Leão ou o Carlos. O Carlos foi o terceiro goleiro, né? Foi. Era Valdir, Paulo Sérgio e Carlos. Isso. Aí o em Carlos 86 foi titular, também. E aí ficou com a fama de pé frio, né? Aliás, a gente tenta entrevistar o Carlos, ele não dá entrevista, né? Acho que ele tem não, Lupe, ele tem uma bronca com essa fama de pé frio e tal. Mas eu queria saber de ti, cara, se o Ivan tivesse que entrar hoje no gol do Corinthians, você acha que ele tá pronto para ser titular? Tá pronto.
Tá pronto. Ele está pronto para jogar porque ele fez parte da pré-temporada aqui na Ponte Preta, né, antes da negociação com o Corinthians. Ele foi diagnosticado com a Covid, mas a informação que eu tenho é que ele foi um caso assintomático, assim como vários jogadores que tiveram a Covid aqui na Ponte Preta. Então ele está pronto. Ele teve uma carga emocional muito forte no ano passado, quando ele voltou para defender o gol da Ponte Preta. A Ponte Preta não caiu ano passado para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque tinham 4 times piores que ela, né? E o Ivan, na reta final, ele teve que assumir um papel de liderança, porque a Ponte tinha salários atrasados e ele, por conhecer já o ambiente, ele tomou a frente, chamou a responsabilidade e foi um dos responsáveis aí por ajudar a Ponte Preta a se livrar da Série C do Campeonato Brasileiro. E no final do ano passado, ele foi peça muito importante. Ele e o Moisés, que também foi embora da Ponte, foi para o Fortaleza, que também é um jogador extraordinário e tem uma trajetória de vida sensacional. Então o Ivan está pronto. O Ivan está pronto caso ele seja o titular do clássico contra o Santos agora no meio de semana. Ele já apareceu no BID, não é? Como jogador do Corinthians. Eu acho que ele não joga amanhã, não é? Você não fez nenhum treino. Não fez nenhum treino com o time. Acho que não dá para jogar amanhã. Conhecendo o Cássio renovou até do final de 24. Então o Ivan ainda vai ter uma longa que o Cássio confirmou a Covid, né? Então ele tá fora, não vai poder jogar. Mas né? vai jogar o Donelli amanhã. Eu também acredito que o Donelli continua, né? Porque depois da manhã. Porque no máximo o Ivan vai a campo amanhã aí com os companheiros, né? Foi anunciado hoje oficialmente, amanhã deve ir lá com os companheiros ser apresentado para os companheiros, aquela coisa toda aí. Acho que não dá tempo, né? Fez um treino com o time. Então não sei, mas vamos ver. De repente vai que, né? Vai que. O Corinthians quer estrear um goleiro contra o Santos na Neoquímica, mas acho difícil, sem treinar, sem nada, acho difícil que ele faça a estreia. Muito bom. Antônio Lupe, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes de Campinas, um abração ao Carlos Batista. Grande bom figura. Trabalho a você aí, viu, Lupe? Muito obrigado por estar conosco aqui, até a próxima. Muito bom. Obrigado, Capri, obrigado pelo convite, um abraço para você, para o Pretzel, para todos que acompanham a programação esportiva na Rádio Bandeirantes. Prazer todo meu falar com vocês. Boa noite. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Bom, então é o seguinte, ó. Só rapidinho, a Ponte tá perto de contratar o Ribamar, velho. Ex-Vasco e Botafogo tava no América Mineiro. Ribamar? Tá de brincadeira, a Ponte. A Ponte tá flertando com o rebaixamento do Paulista. Estão querendo, hein? Já há algum tempo também. Cara, eu adoro a Ponte. A Ponte precisa ganhar um título. Nem que seja um torneio início, alguma coisa assim, uma Série B. Tem que ganhar. Tem que ganhar um título a Ponte. Ela bateu na trave na Copa Sul-Americana, lembra? Pegou o Lanús, eliminou o São Paulo e pegou o Lanús. Ó, nós vamos pro intervalo rápido aqui. Mas antes de ir pro intervalo, eu queria só dizer o seguinte. Uma sugestão aqui para a assessoria de imprensa do Corinthians, para o técnico Silvinho. Gente, por favor, ou vocês fazem um media training aí com o Silvinho, ou evita o Silvinho dar entrevista coletiva, porque as coletivas do Silvinho são trágicas. São trágicas. Ele se enrola todo, ele se atrapalha todo nas coletivas e a situação fica ainda mais desesperadora pro lado dele, porque a torcida já pega no pé, não quer o Silvinho, fora Silvinho, Silvinho. Mas... E aí ele vai na coletiva, ele não explica nada com nada. Fala nada com nada e aí a torcida não aguenta o que ele diz. Então, alô, assessoria de imprensa do Corinthians. Vai mudar isso, ou media training, ou fala, Silvinho, dá um tempo aí, espera um pouquinho, já você fala. Deixa o assistente falar, deixa o capitão do time falar. Porque não dá, o Silvinho se enrola muito. Não, mas tudo bem, a gente vai sempre citar a nossa época, que era frente a frente, tete a tete, né? Isso. Réplica e tréplica. Quando o repórter não está presente, na minha opinião, atenção o termo que eu vou usar, é uma covardia com a imprensa. É uma covardia com a imprensa, quando o repórter não está presente. O Silvinho até falou ontem, não tem réplica, não tem tréplica. Ele até quer, né? Ele até quer o debate. Ele disse que a análise do Vessone foi pobre. Ele tem todo o direito de achar que que o meu conteúdo é pobre, que o teu também, não tem problema nenhum. Mas assim, frente a frente. Porque aí fica muito fácil, cara. Em Porto Alegre aconteceu um negócio gravíssimo ano passado. O Renato Gaúcho recebeu todas as perguntas gravadas antes de respondê-las e deu um pau no repórter da Rádio Bandeirantes, gravado. Ele estudava a pergunta antes. Ele ficou sabendo antes e ainda assim deu um pau. Foi uma vergonha, viu? Foi um negócio antiético, sabe, que nunca tinha acontecido no Rio Grande do Sul. Foi uma vergonha. Assim, tá fácil pros clubes.
Esse negócio de pergunta gravada e tu responder 1 hora depois, não dá. Ou sortear a pergunta, como o São Paulo fez aí um dia, né? Cara, é brincadeira isso aí. Bom, eu já te dei a minha opinião. A gente é de uma outra época. Não tem mais que ouvir esses caras, em raríssimas exceções. Vamos ver. O Silvinho tem a chance aí na quarta-feira de novo, né? No clássico contra o Santos. E, aliás, só reforçando aquilo que eu disse aqui na abertura, o Santos me preocupa muito. Muito. Porque o elenco do Santos é fraco. O Santos está apostando num jogador que para mim é uma incógnita, que é o Ricardo Goulart, do ponto de vista físico. No futebol atual do Brasil? Eu tenho a minha dúvida. O Ricardo Goulart é um bom jogador. Mas a questão física do Ricardo Goulart é que me chama a atenção. Está muito tempo parado. Vem do futebol chinês, que hoje não significa mais nada. Então o Santos está apostando tudo no Ricardo Goulart. E eu estou preocupado com o Santos. Muito preocupado com o Santos. Aliás, um abraço ao Manuel, lá em Uberaba, tá com a gente. Figura. Alô, Caboclinho, abração. Alô, Zaidan, abração. Grande Zaida, grande Manuel. Se tu me permite uma parte, porque eu comentei os 2 jogos do Santos e os 2 jogos do Corinthians. Corinthians e Ferroviária, a atuação foi muito boa, na minha opinião, o resultado ruim. Ontem a atuação foi de razoável para ruim, bom resultado, porque ganhou. E o Santos, sim, o Santos foi preocupante contra a Inter e ainda mais preocupante contra o Botafogo. E nessas horas, nesse futebol de resultado atual de início de temporada, que tu tem que acalmar o ambiente, joga fechado, cara. Quer jogar com 3 zagueiros, 2 homens no meio, 4 atacantes, não, se entrar assim contra o Corinthians, olha, vai perder. Vamos ver. Quarta-feira, 9h30 da noite, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Primeiro clássico do Paulista, não é? Claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar aqui do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, mas depois do intervalo o assunto é Mundial de Clubes. Opa, tá chegando. Alô, palmeirense, tá chegando a hora, hein? E atenção, torcedor, Mundial de Clubes é no Grupo Bandeirantes. É na tela da Band, é na tela do Band Esportes, é na Rádio Bandeirantes. Quinta-feira começa Al Jazeera contra o Pirê. Vai estar na tela do Band Esportes e aqui na Rádio Bandeirantes a 1h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Você vai acompanhar todos os lances, todas as emoções do Mundial de Clubes e o palmeirense, claro, não é? A transmissão do